E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre uma empresa que muita gente corre de medo e outras pessoas estão tendo ela como se fosse a mega da virada e poder ficar milionário. É claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimento, porque essa é uma empresa que ela não é nada recomendada para uma pessoa iniciante que está criando seus investimentos ainda. É uma empresa que está passando por um processo complexo, houve uma fraude contábil nela. Mas, devido a essa extrema desvalorização, muitos investidores acabam pensando assim: bom, será que talvez não é um bom momento para investir nessa empresa? Então a gente vai trocar uma ideia, eu vou mostrar um pouco do racional do porquê que talvez eu acredito que a IRB possa vir a se recuperar e talvez esse preço seja um preço atrativo para quem fizer aportes. E é claro que não é sobre ela multiplicar 10, 20, 30 vezes igual diversas pessoas estão esperando, mas sobre se posicionar em uma empresa que está em um seguro perene, ou seja, que vai continuar tendo recorrência dessa prestação de serviço, a um preço que aparentemente pode ser que está convidativo a fazer esse investimento e claro que esperando talvez uma valorização de cota de 2, 3, 4 vezes, mas não algo muito absurdo e nem no curto prazo, beleza? E é claro que nada disso daqui vai ser uma comprovação de que a empresa realmente vai conseguir se recuperar. É apenas uma estimativa otimista, mas lembrando que uma empresa que passa por essas turbulências e principalmente por fraude contábil pode ter um descasamento de grana ali e sim vir a quebrar. Qualquer empresa na bolsa pode vir a acabar quebrar um dia. É simplesmente um caso de faltar capital para ela e ela não conseguir honrar com as suas dívidas. Fechou? Se você curtiu essa ideia de tema, dá o like aqui, se inscreve no canal e bora lá! Bom, galera, estamos aqui no Status Invest. Se você ainda não utiliza, é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimento. Vamos abrir aqui ela rapidinho, né? Muita gente conhece o case, mas para quem não conhece, a IRB Brasil ela é uma resseguradora de seguros. O que isso daqui quer dizer? Da mesma forma que você, quando tem um carro ali, você pensa, poxa, tô com um risco de bater esse carro ou dele ser roubado, vou fazer um seguro. As seguradoras também, conforme vão fazendo esses diversos seguros para as pessoas ou para as empresas, elas acabam olhando e falando assim, bom, acho que eu fiz seguro demais e também tô com um extremo risco. O que eu posso fazer para me proteger? Aí ela busca uma resseguradora de seguros. Então é uma seguradora para as seguradoras, para tirar um pouco desse risco da operação da seguradora e, caso ela venha a ter algum problema, ela tem a quem recorrer também. Então, a IRB Brasil aqui, se a gente for olhar num espaço de tempo maior, a gente consegue ver que as ações dela eram cotadas a R$ 38,90, chegou a 40,73 e agora elas estão sendo trabalhadas em 2,12. Uma queda extrema devido a essa fraude contábil que ocorreu. Isso gera uma descredibilidade extrema com a organização por conta de que você acaba não confiando muito mais no que é dito e não entende muito bem, porque aqui nesse caso, como foi uma fraude contábil, você não consegue entender os resultados da empresa para poder fazer cálculos e saber se é um bom investimento. Você não consegue acreditar no que eles dizem de projeções para o futuro, porque se quem estava lá dizendo das projeções acabou efetuando essas fraudes então fica complicado, né? Então gera uma descredibilidade na empresa e as ações acabam tendo essa extrema desvalorização. E por que isso pode ser um case extremamente perigoso, principalmente para investidores iniciantes? Por mais que talvez o preço acabe sendo convidativo por conta dessa extrema desvalorização, que as pessoas acabam olhando para o valor de 40 e pensando, bom, isso vai retornar, ainda assim pode haver uma possibilidade da empresa fazer uma chamada de capital, ou seja, de talvez existir uma oportunidade de para quem quer investir, conseguir entrar nessa chamada de capital a um preço ainda inferior a 2,12. Mas isso é apenas uma estimativa, não necessariamente vai ocorrer, mas pode ser que ocorra. Então é mais um ponto para quem quer investir ficar de olho aberto. Por que eu acredito na empresa? Primeiramente, os controladores dela, algo em torno de 26% da empresa, quem detém essas ações são o Banco Bradesco e o Banco Itaú. Ou seja, eu gosto de uma grana, mas esses caras eu acredito que gostam muito mais. Então, na minha opinião, eles vão acabar fazendo de tudo que eles conseguirem para conseguir reerguer essa situação da empresa. Segundo ponto, ela é de um setor perene e necessário para a economia. Por quê? Você tendo essa resseguradora de seguros, você acaba diluindo um pouco desse risco das seguradoras em geral, o que acaba trazendo uma segurança
segurança maior economicamente falando. E o outro ponto é que é um setor perene, ou seja, setor de seguros, sempre vão ter pessoas fazendo seguros, então seguradoras vão sempre estar protegendo as pessoas ou empresas com esse serviço e também elas vão precisar de fazer um seguro próprio para fazer essa diluição de risco. Então é algo que a gente pode esperar que sempre vai ter uma recorrência. Outro ponto, o float delas. Como que uma seguradora acaba ganhando dinheiro? Tem a forma operacional, que é prestando um seguro, e caso ele não se realize, isso se torna um lucro. E a outra forma é através de receita financeira. Por quê? Enquanto esses contratos de seguro não se finalizam, a empresa já tem aquela grana lá daquele recebimento antecipado que ela fez. Essa grana aí acaba ficando no caixa e ele não fica parado no banco, ele fica em aplicações financeiras atrativas de risco reduzido e um acesso fácil, porém gerando uma rentabilidade. E como acaba sendo montantes extremamente relevantes, acaba gerando um juros sobre essas aplicações, uma receita financeira atrativa que acaba agregando e aumentando os resultados da empresa. E como nós estamos em um cenário onde a taxa Selic já está em 13,25, se não me engano, ainda com uma perspectiva de uma pequena alta, e até essa taxa vir a cair, pode ser que leve um ano e meio, e ainda estabilize em uma taxa que talvez seja interessante. Ou seja, eu acredito que essa parte da taxa de juros pode ser uma tempestade positiva para uma empresa que está em uma situação complicada, conseguir utilizar esse float ao seu favor e agregar um pouco de resultado à sua operação com base nessas taxas de juros. Então, esses são os 3 fatores que eu acredito que podem ser positivos para que a empresa consiga se recuperar e voltar a ter resultados interessantes, gerando assim talvez valorização de cota, mas não uma valorização de cota para R$40, mas talvez uma valorização de cota para R$4, 6, R$9 e ainda com um dividend yield interessante por conta do segmento que é atrativo. Muita gente acaba falando assim, pô, é muito difícil de você prever um resultado. Realmente, é difícil de você prever um resultado, principalmente de algo que o histórico que você tem passado, tecnicamente estava corrompido de forma contábil. Mas assim, aqui eu elaborei uma análise do seguinte, eu entendo que são vários números e talvez você fique perdido, mas calma, vamos com calma, vamos devagarzinho que a gente vai conseguir entender mais ou menos o racional. Então aqui, primeiramente, número de papéis que a companhia detém, o valor da ação no último fechamento de 2,11 e o valor de mercado que ela está sendo trabalhada em 2,6 bi. Beleza. Aí aqui, o que é esse azul? É a tese 1. Que é com base no valor de mercado, e a tese 2 é com base no patrimônio líquido. Bom, se a gente não consegue estimar mais ou menos o quanto que essa empresa poderia dar de resultado, e é claro que essa estimativa que eu estou fazendo é uma estimativa que não necessariamente pode vir a se realizar. A empresa pode ter sequências e sequências de prejuízo e vir a realmente até ter um problema de falência ou etc. Mas esse é um caso que eu não acredito. Então, assim, no caso onde eu acredito que a empresa venha a se recuperar, eu coloquei um ROI, que seria o quê? Return on Equity, que seria retorno sobre o patrimônio líquido da empresa, ou seja, o quanto que o resultado de lucro representou referente ao patrimônio líquido da empresa. Então eu coloquei uma taxa de 13%, que na minha opinião é uma taxa que para o segmento de seguros, pelo que eu estava analisando entre outras seguradoras e tudo mais, 13% é uma taxa bem baixa. O segmento de seguros acaba trabalhando com uma taxa maior ali na casa de 20%. Então, 13% seria uma taxa conservadora. E por que eu usei ela? Eu utilizei essa taxa de 13% por conta da nossa taxa Selic, ou seja, se a taxa mínima atrativa do mercado está em 13,25%, então eu tenho que cogitar no mínimo ela. E ainda como é um investimento de risco, isso daqui teria que ser muito maior. Mas colocamos 13%, beleza. Com base aqui nesses 13%, ele teria que ser sobre o patrimônio líquido, porém eu fiz sobre 2 teses, uma sobre PL e uma sobre valor de mercado para a gente conseguir verificar. Então, sobre o valor de mercado, a um ROI de 13%, a empresa teria um lucro anual de 357 milhões. Sobre o PL, que seria a métrica mais correta, teria um resultado de 480 milhões. Aí aqui a gente teria um lucro por ação de 27 centavos e no segundo cenário 38 centavos. Aí aqui eu fiz uma estimativa de payout, contando que a distribuição mínima requerida seria de 25% e subindo até 100%. Aí você pode falar assim, pô, mas isso não é otimista? Não, não é, porque uma empresa, uma resseguradora, ela não tem muitos investimentos ali a estar fazendo. Então, é normal e natural que ela tenha um payout mais elevado do que as outras empresas.
Então aqui eu fiz uma estimativa com 25% de payout, 40, 50, 75 e 100% de payout. Aí a gente consegue acompanhar 7 centavos, 11 centavos, 14, 21 e 27. E aqui embaixo a mesma coisa, um payout proporcional a o lucro por ação. Beleza. Aí a gente consegue chegar no cenário do seguinte: se ocorresse esse lucro de 350 com um ROI de 13% sobre o valor de mercado que ela está sendo trabalhada, a gente teria um dividend yield de 3%, 5%, 7%, 10% e 13%. Ou seja, nesse preço de 2,11, se ela apresentasse um ROI referente a esse valor de mercado de 2,7 bi, a partir dessa casa aqui de payout já de 50%, a gente já poderia acreditar o seguinte: mesmo que tu comprasse essa empresa a 2,11 e ela não valorizasse nada, mas ela conseguisse bater essas métricas de resultado e payout de 50%, você já teria um dividend yield de 7%, que seria tecnicamente atrativo, principalmente quando a taxa Selic acabar reduzindo. Você iria ter uma taxa de 7% líquida de imposto e com perspectivas de aumento ao longo do tempo, conforme a empresa fosse se melhorando e tendo essa recorrência. A partir já de 75%, 100%, não precisa nem falar, né? Ficaria um dividend yield extremamente atrativo. E quando a gente olha aqui embaixo sobre a métrica do PL, aqui já melhora um pouco. Aqui com um payout de 40%, a gente já atingiria 7% de yield. Então, ao longo do tempo, iria mudando mais ainda. Um payout de 50% levaria a 9%, 13% e 18%. Aí, aqui, o que é essa última métrica que eu acabei utilizando? É o seguinte: o quanto que seria o teto máximo para eu estar pagando por essa empresa para atingir um yield de 6%, ou seja, é um segmento perene, então eu quero atingir 6% e ao longo do tempo ter essa perspectiva de aumento. Aqui na casa de 6% seria 1,14, 1,83, ou seja, nesses dois cenários a empresa ainda tecnicamente teria que ter uma desvalorização para que viesse a estar fazendo sentido esse investimento. E aqui nos outros dois casos, a empresa já começaria a ter o preço praticamente com o preço que ela é trabalhada. Aqui no cenário de baixo, que é sobre o patrimônio líquido, o preço teto para atingir essa métrica de 6% acabaria sendo 1,58, caso payout de 25%, 2,52 com payout de 40%, 3,16 com payout de 50% e assim por diante. Ou seja, esses resultados não necessariamente vão se concretizar, é apenas uma estimativa. A gente está pegando um cenário positivo, onde a empresa vai sobreviver, vai voltar a ter lucro, pegando um ROI reduzido tecnicamente para o segmento, com base ali na taxa Selic, que não é agradável, é lógico, mas como é uma taxa mínima atrativa, coloquei ela só para a gente fazer alguns cálculos, beleza? E na estimativa de payouts mínimos até máximo. Então a gente consegue ver o seguinte. E um outro ponto de referência é o seguinte: aqui em 2014, a empresa apresentou um lucro líquido de 601. Talvez, em 2014, não estivesse tendo essas fraudes contábeis e tudo mais, então talvez esse daqui seja um resultado que a gente conseguiria se guiar por ele. A gente conseguiu ver que sobre esses dois cálculos aqui, a gente não chegou nem perto dessa lucratividade. Então, assim, acredito que talvez essas métricas sejam métricas conservadoras e que poderiam, ao longo do tempo, serem alcançadas pela empresa, o que seria um investimento interessante, principalmente a R$ 2,11, beleza? E um outro ponto que eu acho atrativo é o seguinte: olha o número de ações alugadas que a empresa tem. 195 milhões de ações alugadas. O que isso quer dizer? São pessoas que têm as ações e permitem que outras pessoas paguem uns jurinhos para ela, para que ela empreste essas ações e essas pessoas possam vender no mercado. Então, tem 195 milhões de ações vendidas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que 15% total do número de ações está vendida e 21% total do número de ações tecnicamente de outros. Por que de outros? Seria dessa casa aqui. Porque na minha percepção, quando essas pessoas precisarem recomprar essas ações para devolver o capital, eu acredito que o Bradesco e o Itaú não irão fazer essas vendas. Então, eles vão ter que comprar de alguém. Na minha opinião, eles vão comprar dessas pessoas. Por isso que eu fiz a base sobre 909 milhões de ações, que na minha opinião seriam dessas pessoas que eles iriam estar comprando. Então a gente teria 21%, ou seja, 1/5 da empresa em ações vendidas. Em algum momento elas vão precisar ser recompradas. E quando você tem uma necessidade de fazer essas recompras, o preço vai acabar indo para cima, porque você vai ter muito mais pessoas comprando e menos pessoas vendendo, principalmente se esses resultados positivos forem entregues ao longo do tempo. O que traria também uma valorização para a cota mediante esse resultado. Aí é com você de ver se faz sentido fazer seus cálculos, fazer suas estimativas.
Na minha opinião, é uma empresa que, devido a todas essas situações de controladores fortes, setor perene, cenário positivo da taxa Selic, não positivo economicamente, mas talvez positivo para a empresa, porque ela consegue ter esse incremento aí no resultado dela. Então, assim, e com base naqueles ROIs de 13% mínimo atrativo, a gente já viu que talvez a empresa conseguiria entregar um resultado interessante. Vai de você analisar e ver se faz sentido, porque no fim do dia o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu e por isso que nada do que foi dito aqui é uma recomendação de investimento, é apenas uma estimativa de resultados positivos e otimistas que a gente está colocando, mas podem ocorrer totalmente o inverso, a empresa só vir com sequências de prejuízo, quebrar, falir, explodir, e é isso. Então você tem que estudar e se capacitar, fechou? Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com o colega.